Começou mais um podcast do Instituto Hugo de São Vitor, que estamos sem patrocinadores e é por isso que nós não fazemos mais podcasts, né? Essa é a versão 70 e alguma coisa, sendo que não dá para saber porque teve, por exemplo, podcast 68, 69, teve mais de um, assim, uns 2 ou 3, o mesmo número. E então, os patrocinadores são sempre os mesmos, né? Confraria de Artes Liberais. Mas não precisavam ser, poderia ter. Vai ter que ser o mesmo. Podia ter aí outras empresas, aí uma multinacional, uma coisa assim, um banco. Né? Não tem. Todas essas coisas aí. É que o pessoal não quer. Não, claro que não, porque ninguém assiste isso. Eu acho que é. O pessoal não quer. O pessoal quer confiar. Não quer assim, a gente fica aqui estudando e escrevendo os troços, mas o pessoal não confia na gente. O pessoal confia em quem não escreve e não estuda. Tá? Então, tá ótimo. Fica mas isso é um bom sinal que tudo está no seu lugar. Né? E o tema do podcast hoje é as grandes ideias da educação, que são aquelas que não foram aplicadas. Mas há outras que influenciaram terceiras e tudo isso, né? Mas esse é o tema de hoje, vamos direto aí, tem os patrocinadores, e o tema de hoje é grandes ideias da educação, né? É um tema que o Mário que inventou, porque ele é meio americanista, assim, que americanismo... Os americanos que gostam de great ideas. Eu diria que eu sou americanista. Sim. Pô, eu achava que eu era inglês. Great ideas, não sei o que, great books. Essas frescuras aí todas. Masturbação mental aí de great, não sei o que. Greatest hits. Então, assim, mas grandes... não pode falar isso aí, né? Como pensar sobre as grandes ideias? Eu não tenho vontade de ler um livro desse. Eu li. É bom o livro, certo? Mas que título chato. É muito pensar sobre as grandes ideias. E eu não quero pensar sobre as grandes ideias, né? Não saber como. Não sei qual é. Mas é isso aí. Então, assim, nos Estados Unidos o pessoal gosta de grandes ideias, grandes temas e tal, né? Grandes ideias da filosofia, grandes ideias não sei o que e tal. E nós vamos falar sobre grandes ideias da educação. Só tem duas ideias da educação, certo? As duas são grandes. Uma funciona e outra não. As duas grandes ideias é a ideia do Platão e a ideia do Sócrates. E a do Platão não funciona. Né? Toda vez que tentam aplicar, não funciona. E a do Sócrates é a única que funciona. As outras ideias, existem outras, mas não são grandes. Né? A ideia da educação moderna, da capitalista... Resume a ideia do Sócrates. Já podemos resumir, mas o que eu quero dizer é que tem outras que não são grandes. É a ideia do capitalismo, né? Da sociedade moderna e pós-revolução industrial, e que não funciona. Né? A ideia tanto que funciona hoje nos países capitalistas e nos socialistas também. É o mesmo tipo de educação, muda só a ideologia, não é? Sendo que em país capitalista nós temos ideologia comunista também na educação, mas o fim da educação é o mesmo. Então, né? Não existe uma finalidade diferente. Agora, que os comunistas são melhores em aplicar as ideias capitalistas de educação, isso eles são, né? Então, vou começando a falar das ideias que não são grandes, né? Assim, mas os comunistas são muito melhores em fazer uma escola voltada para o mundo da indústria, do trabalho, da produção e todas essas coisas. Eles realmente conseguem fazer isso. E é a prova de que não está na educação o sucesso da produção, da indústria e do desenvolvimento econômico, porque os comunistas sempre fizeram isso muito melhor, né? Então, os funcionários soviéticos sempre foram são bem preparados. Assim, eles sabem mais física, sabem mais matemática, sabem tudo. Né? Xadrez. Calma. Xadrez, Mas o que acontece Calma. O que acontece... Não, eu não acho que esteja completamente errado. É que o que acontece é que os capitalistas... Por que os capitalistas gostam, né, no fundo, dos comunistas? Porque os comunistas vão lá e fazem o negócio que tem que fazer. Eles suprimem aí completamente qualquer outra
ideia de educação, de religião, ou completamente a ideia de religião e esse tipo de coisa, não fica os caras chatos enchendo o saco, tipo nós aqui, dizendo, porque o Sócrates, não, vamos lá fazer os negócios para produzir mais, e aí eles conseguem fazer a educação funcionar desse jeito que mas se houvesse uma escola soviética, declaradamente soviética no Brasil, seria uma boa escola, comparada com as que existem aí, assim, né? Que eles não vão dizer, educação para cidadania, não sei o quê. Eles vão dizer, não, nós vamos fazer uma escola, vamos ranquear todo mundo, aí quem puder ser astronauta, quem puder ser médico, quem puder ser isso e tal, atleta e tal, ranqueia todo mundo, separa todo mundo e faz a coisa, funcionar. Não há discussão quanto a mas isso foi feito na educação clássica também, né? Hoje em dia... Não tem discussão quanto à objetividade de uma educação comunista. O objetivo é objetivo? Irrestrito. É objetivo demais, não é? Sim, aí que tá Não tem como tu sair, assim, foi ranqueado num nível que não vai ser... Na escola capitalista, o cara ele vai escolher, assim, a vocação, ele tem... Exato, ele né? Não vai, né? Não vai funcionar, mas no fundo o que ele quer? Ele quer a escola foi feita ali para o sujeito desempenhar um papel no mundo do trabalho, certo? E aí por isso que existem as matérias que existem, a carga horária que existe e tal, tudo isso é pensado mais ou menos. Não funciona, dá para ver, não funciona, certo? Nem para trabalhar, nem nada disso, porque é um princípio básico. Para ser um bom funcionário de uma fábrica, para ser mesmo um gerente, um CEO, qualquer coisa assim, tu precisa estar dentro de uma fábrica, dentro de uma empresa e não dentro de uma escola, certo? Escola não tem nada a ver com fábrica, não tem nada a ver com hospital, não tem nada a ver com loja, com comércio, com trabalhar na internet, não tem nada a ver com isso. Como é que se aprende a trabalhar na internet? Trabalhando na internet. Como é que se aprende a trabalhar numa fábrica? Dentro de uma fábrica. Como é que se aprende a trabalhar no hospital? Dentro de um hospital. E tudo, e assim vai. O que a gente aprende na escola? A estudar. Só. Ponto. A viver na escola. Mas ainda sobre o negócio... E é para isso que serve a escola, não serve para outra coisa, não. Mas ainda sobre o negócio de ranquear, porque qual que é o princípio por trás disso, que é um princípio tradicional, é que a geração mais velha sabe melhor te avaliar do que tu mesmo ali, adolescentezinho que vai ter os teus desejozinhos de adolescente. Porque eu quero ser tal coisa, aí daqui 6 meses muda. Na escola... mas na escola soviética, essa aí, vamos supor que existisse, o cara ia vir um cara mais velho, de 50 anos, e ia olhar, ia avaliar, ver as notas, ver o perfil psicológico e dizer, tu tá talhado para isso. Ele pode se enganar? Pode. Vamos dizer que assim, a vantagem... Mas ele não vai se enganar na maior parte dos casos, porque ele vai ter um domínio maior do que o adolescente que tá ali, o que eu vou ser? Eu quero ser cantor pop agora. Depois olha só. Mas não vai. Mas olha só, por que o colégio militar pode funcionar? Não digo que funciona perfeitamente, principalmente nos últimos anos, onde os professores são civis, e isso é uma coisa bem curiosa, né? Ainda ninguém me explicou o porquê disso, mas tudo bem. Tem a mistura. Mas ainda o fato é que o colégio militar é um quartel. Não, é que o colégio militar não é público, né? Então tudo bem, ele pode ser público, mas ele é um quartel e ele é feito declaradamente para a formação de futuros oficiais, certo? Que vão ser muito mais bem preparados se tiver uma formação quanto mais cedo melhor, não é? Mais cedo ele estiver dentro do quartel, mais a vida castrense lhe será algo natural e a qual ele estará melhor adaptado, certo? Vai dizer que não? Aí eu não... sinceramente eu não entendo. Não, a gente tem o colégio militar, mas é para você ser o que você quiser. O que é isso, cara? Como assim? Certo? Então para que ter colégio militar? Tem o cívico militar. Aí começa. Mas eu acho que o colégio militar ele tem essa função e aí eu concordo, ele está cumprindo. Eu sei que o colégio militar não está cumprindo bem, tá?
todos sabem, né? Assim, professores... Até porque não são os melhores alunos, os mais bem ranqueados, que são os oficiais, os futuros oficiais, é o mediano. Na verdade, não. Calma aí, calma. Não, o negócio é assim, ó. Tem poucas pessoas, tem poucos alunos que querem ser militares mesmo, assim, comparado ao que deveria ter no colégio militar. Tá? Porém, nós temos ali os seus... É que o colégio militar, por exemplo, de Porto Alegre não é parâmetro, porque ele é muito pequeno nesse sentido, então tu vai ter ali uma parcela, sei lá, de 10, 20% de uma turma de ensino médio, né, de uma série que vai querer ser militar. Tá? E eles vão para diferentes... como nós podemos dizer, diferentes armas, diferentes objetivos militares nesse sentido. Então o colégio militar também não pode, atualmente já não vai dizer assim, não, tu tem que ser oficial aqui sei lá, das agulhas negras. Não, tudo bem. Então tem muitos... Pode ser engenheiro, pode ser... Quer ver uma coisa interessante? O colégio militar, aí que tá, num certo sentido, nesse sentido imediato do cara querer ser militar, ele talvez tenha um efeito mais... a longo prazo, porque muitos dos meus colegas, muitos não, mas pelo menos alguns que eu conheço, saíram da escola, entraram para reserva, mas depois fizeram concurso militar, e aí foram, sei lá, desempenhar suas funções de médico, sei lá, de escritório ou de professores como militares, aí temporários, mas quiseram servir ao exército depois por entender que aquilo ali era muito bom. Nesse sentido, a coisa está funcionando. Agora, no sentido assim de colocar até, direcionar os alunos a essa vocação, eles começaram a se ligar disso, pelo menos no meu tempo, começou a ter um pouquinho mais de propaganda para os alunos. Isso foi muito sutil até, porque eles poderiam, se eles tivessem feito assim, se eles tivessem me colocado um pouquinho mais no campo, né? Me ensinado a dar uns tiros melhor, assim, pronto, talvez eu tivesse ido pro exército mesmo, talvez tivesse sido bem motivado a ir pro exército, mas vamos dizer que nesse sentido o efeito é mais a longo prazo, né? Agora, uma das coisas importantes é receber os filhos de militares que estão fazendo transferência, né? E ter o convívio de famílias, né? Atualmente o colégio militar tem mais famílias, mais alunos, filhos de militares do que concursados. Isso foi uma coisa que foi, entre aspas, assim, corrigida. Tá? Quanto a professores, o problema é que assim, a entrada dos professores é por concurso. Então professores militares podem fazer o concurso igualmente, mas os professores militares eles têm uma vantagem de não precisar fazer o concurso civil. Né? Eu acho que eles têm um concurso interno ou uma entrada interna imediata por nomeação, sei lá, por a gente diz, deve ter cara que faz o CPUR, ele é formado em letras e fica temporário ali 7 anos professor, alguma coisa assim. Isso, eu não sei exatamente como mas eu sei que tem muitos professores que entram de uma forma mais simples, como militares, e até por alguns que eram, por exemplo, eram sargentos do exército e se formaram depois de serem sargentos. Aí fizeram, acho que o quadro especial para professores e tal, e conseguiram ingressar como professores no mesmo colégio que já trabalhavam. Isso é uma coisa legal, assim, ele já conhece os alunos, já conhece o sistema e tal, ingressa como professor. Pelos alunos é engraçado, eles não são bem vistos, né? Porque os alunos têm, atualmente, isso é uma coisa interessante do Brasil, assim, que aqui esse negócio de fazer concurso, passar por, sei lá, meritocracia, não sei o que o pessoal entende. É uma coisa que chama muita atenção. Não, aquele professor é militar, ele é pior. Quando na verdade era o contrário, né? Os professores militares que eu tinha, assim, a maioria deles era extremamente, assim, douto no assunto que ensinava, e alguns professores civis até não estavam, assim, mais descansados ali, mais largados já, enquanto os militares eles estavam sempre muito engajados, assim. Era muito difícil tu ver um professor militar tranquilão, né? Não, eles eram muito engajados, né? Mas enfim. Mas assim, tu tá me dizendo, de qualquer forma, o colégio militar hoje em dia, o militar do nome significa que ele é gerido por militares, mas não é um colégio para formar militares unicamente.
Não, ele não é unicamente para isso, mas ele forma mais militares do que um colégio particular qualquer. Isso é muito mais. Bom, entendeu? sem dúvida, Nesse sem sentido, dúvida. ele cumpre o papel. Eu só quero dizer o seguinte, já existe uma certa Se dissolução. tiver um chimarrão para eu esquentar aqui depois. Não, mas não tá esquentando. Posso até te dar, mas ele tá com a água bem morna. E aí, já existe uma dissolução nesse modelo capitalista que é, ainda mantendo uma certa formalidade, já tem uma dissolução de que, olha, tá, mas também é para todo mundo, para aquele pessoal que não sabe o que quer, que tá discernindo, entre aspas, né? Obrigado. Não, mas é que aí que tá. Esse é o pessoal mais do. Eu não sou gaúcho. Eu sou de apartamento, rapaz. Mas. Sim. Tá morno demais, né? Não, então, eu como assim mesmo. Dá câncer na garganta, tomar muito quente. É verdade, mais ôfago, né? Exato. Não, mas é que assim, esse perfil mais livre assim, tem sido o perfil civil que entra no colégio militar. Só que eu já vi, claro, olha, eu acho que eu vi mais civis que entraram como civis indo pra AMAN, pra SpaceX e tudo isso, do que os filhos de militar, assim. Pode ser um fenômeno que acontece, sim. né? Mas a questão é híbrido. Não é? É híbrido. Tem essa característica moderna de ser um pouco aqui, um pouco ali, né? Em todo lugar. Não é um negócio formal, não ranqueia. Isso aí eu acho que é importante. Se tivesse um colégio, né? Eu acho que antigamente existia isso, embora não tenha notícia assim, por leitura aqui. Olha, chegava um cara, o professor olhava, esse cara aqui é bom, esse aqui não é, tira daqui, certo? Sim. Ele não vai dar, põe ele para um trabalho manual e tal. Agora, hoje em dia é impossível fazer isso e até é ofensivo para a mentalidade atual. Não, mas assim, tu vai estudar no colégio do Senac, do Sebrae, e coisa assim. E o sujeito vai dizer, é um absurdo que lá eles estejam fazendo propaganda que todo mundo seja comerciário ou industrial. Então, é isso que... Aí vai lá, o sujeito põe numa escola do Mosteiro de São Bento. É um absurdo que eles estejam ensinando monarquismo. É isso aí. Certo? Como assim é um absurdo? É normal, né? Essa é a questão. É que a educação virou um troço assim, não, você pode ser o que você quiser, independente da escola que você estude. Mas por quê? Mas não dá para já ser mais ou menos o que eu quero ser. Eu não posso procurar uma escola mais própria para o que eu quero ser, para o que eu quero fazer. Assim. Uma coisa que a gente tem que admitir... Tu pensa que isso é o papel da universidade? Daí tu entra na universidade e já sabe, eu quero administração, eu quero comércio. Mas aí que tá, é que tem um problema muito sério, né? Tem um problema muito sério. Vamos dizer assim que a sociedade, os nossos sistemas de trabalho estão muito complexos para se resolver essa equação entre minhas habilidades e meus conhecimentos e o trabalho. Assim. Está muito complicado para as pessoas. Principalmente porque se deixa elas escolherem. Não somente. Aí vem o problema. O que a educação tem a ver com essa coisa de trabalho? Assim, aí que tá o grande problema. Que, eu não acho que dá para desligar completamente uma coisa da outra. Só que. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu acho que dá, sim. Desligar completamente. Completamente. Trabalhar uma coisa, uma dimensão importantíssima do ser humano, assim, sem a qual não é possível, né, tu te perfazeres como ser humano, mas a escola não tem nada a ver com isso. Eu acho até interessante. Até assim, porque no exército, mesmo se for militar, não quer dizer que é o trabalho dele. É uma vocação específica e tal, mas olha só, no exército tem desde gente que trabalha com informática, a advogado, a jurista ali, tudo, economista, tem médico, tem engenheiro, tem as mais diferentes engenharias, daí tem cara que realmente o negócio dele é estratégia,
militar mesmo, ciências militares. Na verdade, é como se fosse uma... Como a gente diz assim, uma separação. Né? Mas ele aprende a ser militar e não civil. Tu vai segregar, realmente, tu vai segregar a tua atenção. Olha, tu vai separar a tua atenção. Agora, eu sirvo ao exército, isso aqui já preenche o meu tempo, é cuidar do exército. Exatamente. Então, agora, a profissão dele aí é outra coisa. Aí tá, a profissão dele dentro do exército é uma outra coisa. A vida civil é outra coisa. Por exemplo, a vida religiosa é outra coisa. Por exemplo, o soldado ele vai fazer o quê? Ele vai fazer guarda, ele vai fazer serviços gerais, por exemplo, ele vai limpar as coisas, ele vai Mas mesmo o soldado já tem especializações, tem soldado que é taifeiro, certo? E soldado que é cozinheiro. Tem o soldado corneteiro, beleza? Exatamente, músico e tal. E todos, claro, servem à guerra, né? Então, uma situação de defesa é justamente... Essa é uma condição potencial. E isso é interessante. No exército tem essa condição potencial ali, latente. Olha, eu consegui uma guerra, eu luto. Essa é a diferença. E claro que isso muda a vida da pessoa. A pessoa tem que estar agora preparada para uma situação que o civil não precisa estar preparado do mesmo modo. Mas está ótimo, mas é isso aí. Agora, não tem a ver com a educação, principalmente ela não tem a ver com o trabalho, com a função que ele vai exercer. Eu concordo, mas olha só, o cara vai ser, vamos dizer, um cara que tem um tino para ser comerciante. Hoje em dia ele precisa saber ler, escrever e tal, não sei o que, e contar. Isso ele vai aprender na escola, não é? Pode ser. Pode ser ou não pode ser? Pode ser. Como é que nós vamos fazer isso? Porque o cara tem que aprender isso na escola. E aí, como é que ele faz a transição do que ele aprende na escola para uma profissão? Mas vai ali e pergunta pro Joel se a matemática financeira dele foi o que ele realmente aprendeu na escola ou na faculdade, ou era o pai dele fazendo a contabilidade do mercado que eles tinham. E cobrando dele, olha só, pra gente chegou o azeite, tantas caixas, não sei o que, tu tem que ver quanto é que dá pra dar de desconto, quanto é que é isso, quanto é que é aquilo, não sei o que. E tal. E o dia que ele aprendeu isso na escola, não dentro do mercado, certo? Se o cara tiver que fazer um relatório, um livro caixa e coisa assim, não vai ser na escola. Mas aí esse cara, na tua ideia, não precisa ir para a escola, ele aprende tudo, uma espécie de trabalho da família. Não, talvez até o 4º ano seja uma coisa geral. Assim. Aí tá. É que a gente botou até os 18 anos agora. Exato. Que é igual para todo mundo. É isso que eu quero. Inclusive para os militares. O colégio militar ele tem constitucionalmente a liberdade para escolher o seu currículo, para escolher as matérias, a carga horária e não sei o quê, e ele acaba inconscientemente se submetendo ao que está na LDB, na BNCC e coisas assim, fica tudo muito parecido. Por quê? Porque, afinal de contas, o objetivo não é mais formar alguém para o oficialato do Exército, mas formar alguém em geral que o sujeito também possa fazer faculdade de medicina, possa ser padre, possa ser o que ele quiser, certo? Então tem que ser algo muito mais geral e por mais que, claro, continue tendo, tem que ter ordem unida, tem que ter isso, tem que ter aquilo, formação ali, adestramentos específicos dentro isso aí tudo existe e funciona, né? A pedagogia eu acho excelente assim do Exército. Tu pega um soldado, um recruta ali, que o sujeito nem queria servir e tal, dá 3 meses, passou o primeiro sufoco, assim, e o sujeito já tá lá de guarda na porta do quartel, assim, defendendo a pátria. Tá vibrando. Certo? Vibrando. Vibrando. Tá vibrando. Né? Essa é a palavra, né? Tá vibrante. Vibra, soldado. Né? Vibra. E porque funciona, é uma educação, né? E o outro sujeito vai dizer, ela vai cerebral, ela não sei o que. Eu disse, não, cara, educação para guerra, certo? É uma educação de resistência. Olha só, tem que estourar uma bomba do teu lado e tu tem que prossegue na missão, certo? Caiu uma bomba atômica, tu te abaixa, põe o poncho por cima, espera o sopro, levanta e prossegue na missão. Certo? E isso vai acontecer? Não. Mas isso tá no teu, tá internalizado, que quando caiu uma bomba atômica, tu vai fazer isso. De serviço. Certo? Levanta o posto e tem o céu, né? Exato. Mas eu tento, já tá São Pedro ali. Então é isso. Mas ele, né, a literatura, assim, a parte lúdica da coisa também existe, porque toda educação tem isso, né?
Tu percebes que ali tu vai ler um manual militar e tá cheio de coisa lúdica, né? Que é motivacional, que é fazer o sujeito vibrar, né? Então, assim, especificamente, sim, ele tem que saber ler, escrever e contar. Isso aí talvez a escola tenha até agora a melhor forma de fazer isso, desenvolvido a melhor forma, né? Que o sujeito ele não aprenderia, seria muito difícil, principalmente no mundo moderno, ele aprender em casa ou ele aprender, né, de um mestre ou qualquer coisa assim. Mas o normal não é isso. O normal é que o sujeito realmente aprenda o ofício que a sua circunstância oferece, né? Pode ser o do pai, do padrinho, do tio, do vizinho, ou alguma coisa assim, né? Ou do mosteiro, ou de um padre, de um pároco e tal. Né? Então, assim, a própria criação do seminário já foi uma coisa meio esquisita, né? Porque e já era um troço moderno, e é moderno, né? O seminário é uma realidade da modernidade, que em vez do sujeito ir atrás de alguém admirável pela sua virtude e tal, para aprender o sacerdócio dele, não é? Ia morar lá com o sujeito já com 8, 9 anos, ia morar com o padre o formava, pois quando passava um bispo ali ordenava o sujeito quando ele tinha lá seus 20 e poucos anos, né? Acabou. E, bom, não, muda. Pô, tira o sujeito, pô, faz um mini mosteiro e ele já não é mais um pároco, ele é, né? Aí tem que tapar os buracos. Agora então então fim de semana vocês têm que ir para a paróquia, sendo que você já podia estar o dia todo na paróquia, né? Viver na paróquia já o tempo todo, já que ele vai ser pároco. Não, tira ele. Não, mas como é que ele vai aprender a estar na paróquia? Não, então põe ele no fim de semana. Ainda que tem pelo menos uma vez por semana ele está na paróquia. Agora, como é que faz para o sujeito que é professor, por exemplo, que nunca está na sala de aula? Faz um estágiozinho chinelo ali, de 15 dias é o obrigatório, assim, né? Ele passa 4 anos no mínimo. É uma confusão. Fora de uma escola. E ele diz que vai estar sendo formado para ser um professor. E como é que faz se os professores dele também não estão dentro da escola, só dão aula em universidade? O cara fez a graduação, mestrado, doutorado, pum, você é formador de professor, mas tu é professor? Não? Não dou aula. Não dou aula, né? E aí começam essas coisas. Ou o sujeito, o próprio engenheiro, né? Quantos engenheiros e arquitetos nós temos no Brasil que não exercem a sua profissão porque nunca entraram num canteiro de obra, né? Fizeram só os estágios obrigatórios. Sendo que, olha, o sujeito ele tinha que estar num escritório calculando concreto, ele vai ser engenheiro civil, né? Desde o início. Paciência, né? Que tem... Nesse sentido, o magistério é muito mais natural. O magistério, quando acabou isso aí, é que nós começamos a pensar, temos problema de alfabetização no Brasil, mas a data é exata. Assim, conforme, né? Isso, claro, começou nas grandes cidades, depois foi se generalizando, e ainda existem hoje lugares onde as professoras, a única formação que elas têm acesso é o magistério, e muitos nem isso, né? Ainda existem muitas cidades no Brasil em que uma pessoa que fez até a 6ª série já alfabetiza porque é a mais escolarizada do local. Isso ainda existe, tá? Mas eu vou dizer, realmente lhe falta conhecimento, lhe falta estudo, falta muita coisa. Porém, ela aprendeu de uma professora mais velha e ela tem a professora da escola que dá aula para o 3º ano e que vai dizer assim, não, no 1º ano tem que fazer isso, isso e isso e tal, e tá todo mundo dentro da escola e eles estão vendo se os alunos estão aprendendo ou não, e tem um critério, por mais que seja baixo, mas tem um critério, e eles não estão discutindo neurociência. Bem na real mesmo. Para poder alfabetizar. Bem na real não tem mesmo. que discutir neurociência para alfabetizar, desculpe. Olha só, bem na real mesmo, tá? São duas coisas muito complicadas. O cara, a profissão e o sustento e a educação, isso aí sempre vai ser uma guerra entre essas duas coisas. Sim, sim. Porque assim, tu pode pensar, não, agora todo mundo vai ter o seu próprio tutor. Aí esse tutor ele seria responsável pelas duas coisas, por exemplo. Vamos supor isso, tá? Aí ele vai educar e também vai ensinar um ofício. Ainda assim vai depender de N fatores. Esse tutor ele só sabe ensinar 1 ou 2 ofícios, 2 coisas assim para ofícios de determinado tipo. E aí aquela criança... Né? Vamos dizer que no mundo de hoje isso é estranho.
Como assim? Ele vai ter que escolher a educação do tutor dele? Sim, Não, mas eles não tem outra coisa, então vai ter que trocar de tutor. E aí trocaria de tutor, por exemplo. Eu tenho muita consciência disso quando eu estou ensinando literatura, né? E história. Ontem a gente, na aula aqui, comecei falando de história do Rio Grande do Sul, né? Fizemos um apanhado geral da história do Rio Grande do Sul. E depois estávamos lendo Érico Veríssimo. Eu tenho consciência de que o que eu estou ensinando a ele, sim, é história e literatura, e eu estou ensinando o ofício também de ensinar história e literatura, certo? Eu não estou achando, se vocês estão agora aprendendo isso porque vai ser importante caso vocês sejam advogados, médicos ou qualquer coisa. Eu não estou pensando nisso, alguma coisa, certo? Eu sei que eles terão condições de desenvolver profissionalmente o ofício de professores de literatura e história, se continuarem, né, desenvolvendo isso que eu faço. Se tiverem ali um exemplo de alguém que sabe ensinar literatura e história e tal, né, e eles vão perceber, bom, eu ainda não posso ensinar história, né, na minha idade, assim. Eu não posso, ninguém pode me dar uma turma para ensinar história, porque, eu vejo que o professor sabe coisas, quando a gente pergunta, ele responde e tal, e eu não seria capaz de fazer isso, né? Logo, eu ainda não estou preparado. E aí ele sabe, por quê? Porque eu não li o suficiente, porque eu não tenho experiência em ensinar e coisas assim, né? Não, mas é até impossível, a escola pode ensinar dentro dessa ideia de guilda, de ser uma espécie de guilda, ela pode ensinar a ensinar, né? Mas ela não pode ensinar. Mas ela faz isso. Exato. É isso que ela faz, porque ela pode ensinar todo mundo que foi para a escola sabe mais ou menos dar uma aula. Assim, certo? Quando eu pego... Mas não sabe operar uma máquina na indústria. Nem ser advogado, porque não tem. Nem ser advogado, porque não tem um advogado trabalhando na escola ali e mostrando como ele faz. Uma coisa que eu sempre digo, né? Eu sempre pensei sobre os melhores alunos, assim. Os melhores alunos, os caras destacados, assim, com medalha e graduação e tudo isso, né? Coronel aluno e tal. Eu sempre pensei assim, vamos ver como é que esse cara sai da escola. Esse cara sai um profissional em provas, então ele sabe muito bem estudar para uma prova, né? Como ver o que o professor vai colocar, o cara é especialista nisso, assim, sabe? Não, ele falou aquele negócio aqui, uma resistência para estudar, seja lá o que for, basta dizer que vai cair na prova, ele... tem que aprender a memorizar isso. Pum! Consegue, o cara tem essa concentração, essa disciplina e tudo mais. Aí várias dessas pessoas que eu conheci, assim, colegas muito bons, aí foram desempenhar outras funções, foram para um outro tipo de, sei lá, tinha uma colega uma vez que ela teve que fazer uma prova de desenho técnico na faculdade depois, né? E assim, ela nunca tinha visto aquilo era exigia uma habilidade um pouco diferente e tal. Aí eu vi assim, olha só, essa pessoa aqui, se ela fosse desempenhar qualquer outra função manual, ou sei lá, tem que fazer uma outra coisa que exigisse uma certa habilidade no tempo ali, né? Um pouco diferente dessa coisa de fazer prova, escrever, memorizar alguma coisa. Ela só teve que fazer uns traços, assim, imaginar uma figura de uma posição diferente. Pronto, ela não conseguiu, ela rodou 2, 3 vezes, desistiu do curso da faculdade por causa disso. Sim. Então tu pega assim, então olha só, a verdade... Se fosse só uma prova ali, né, ela conseguiria fazer isso. Não era só uma prova. Exatamente, não era só uma prova assim que... Não, aqui tu tem que saber essa informação, essa outra, ou calcular, usar esse algoritmo ali. Não era só o uso de algoritmo, nenhuma memorização. Tu tem que dar uma solução disso aí através da tua experiência, da tua criatividade. Tem que girar essa figura e encontrar o encaixe dela. Pronto, aquilo ali já era assim, impossível para fazer, porque não estava no repertório de atividades que a pessoa tinha desenvolvido desde já. Então, no fim das contas, a educação, se tem esse engano realmente que porque eu aprendi matemática, porque eu aprendi física, agora eu vou ser um ótimo engenheiro. Bulhufas! Mas eu acredito que se tu aprendesse tu tem mais potência de se professor, tu és um bom professor de matemática e de física. Aí dá, mas talvez tem que estudar um pouquinho mais de didática, história da educação. Então o pessoal reclama, o URGS só forma teóricos, só forma gente pra saber teoria. Claro! Mas só tem professor assim. Porque são os melhores das escolas que entram lá.
E as escolas fizeram sempre isso com eles. Eles são os melhores em fazer provas e expor teorias. Exatamente, expor teorias, explicar as coisas. Eles são muito bons, eles vão pra cursinho, o professor é bom, não sei o quê. Chega lá, ele vai fazer isso, ele não vai fazer outra coisa. Tem um amigo meu que é físico da URGS, tá? Ele é professor de física? Não. Ele é físico. O concurso dele é pra física. Ele calibra instrumento, certo? Ele calcula ali e tal. Todos os laboratórios, as coisas assim e tal, né? Eu perguntei se é planetário também. Não, daí um colega meu também é físico, mesmo concurso que eu, só que ali na divisão do trabalho ele pegou o planetário, então ele vai lá calibrar o planetário. Então, assim, o professor que vai lá e usa os instrumentos e tal, não é o mesmo que trabalha como físico, ele só é o professor de física, e o físico é o outro, né? E ele está formando quem? Físicos ou professor de física? Teóricos, né? Normalmente teóricos, assim. Então ele vai reclamar, eu estou aqui no laboratório, não está calibrado as coisas e tal, né? Como é que eu vou fazer os experimentos aqui para escrever meu artigo? Agora, os alunos desse cara, só se algum pegar uma bolsa junto com o físico experimental, aí eu peguei uma bolsa no laboratório, peguei uma bolsa no planetário, sei lá, aí ele aprende a mexer nas coisas. Como é que esse cara ele aprendeu porque ele foi atrás? Aí que tá, ele escolheu esse negócio, a faculdade não vai fazer esse papel. Não, isso, agora a faculdade pode, se o cara ficar dando aula na tua frente durante 4, 5 anos, tu vai aprender a dar aula. Aprender a dar aula, é só isso que eu saí do colégio, sabendo fazer essas coisas. Lá atrás, o que era a escola do Isócrates? Mas, então, muito bem. É isso aí porque eu acho que tem que começar por isso aí pra gente conseguir entender, assim. Por quê? O Isócrates, ele justamente viu que existia uma coisa que era mais plena e necessária para o conjunto, que era saber falar. Né? Naquela sociedade que tinha inventado, ele não foi culpado por ter inventado o troço chamado democracia, onde as pessoas precisavam discutir para tomar as melhores decisões. Aí a gente entra num ponto importantíssimo, que é assim, vamos ver o que é hoje a coisa. Se tu vai ver assim, a complexidade que é assim, para tu desempenhar um papel social hoje, teu emprego, ver o que o emprego exige, como as coisas... É um troço muito diferente do que foi a maior parte do tempo Sim, assim, é muito diferente. Da história humana. É completamente diferente. Mas o que eu quero dizer é que o Isócrates, os alunos dele eram proprietários de terra, certo? Eles administravam suas propriedades agrícolas, ou outros eram donos de oficinas, né? De cerâmica, seja lá o que for, de carros, de marcenaria e essas coisas assim, construção de navios ou qualquer coisa assim. Os alunos dele não era a profissão deles serem retóricos. E aí o Isócrates tinha um problema. Porque ao mesmo tempo que ele abriu uma escola, mas como funcionava essa escola? Ele realmente tinha aulas teóricas e poderia dali sair professores de retórica. Eu acredito que muitos deles também tenham sido professores de retórica. O que aconteceu. Mas o que o Isócrates fazia era trabalhar na frente dos alunos e pedir o seu auxílio. Assim. Tanto o Isócrates quanto o Quintiliano, que também tinha uma escola de retórica, eles escreviam discursos, certo? O Isócrates não conseguia pronunciar porque ele tinha voz fraca e coisa assim, né? Mas se o sujeito não tivesse condições naturais, bons pulmões e tudo isso, ele poderia se tornar. O Isócrates sabia teoricamente aquilo e exercitava isso com os seus alunos. Mas eu acho que foi isso que deu uma posição privilegiada para ele, é que ele tinha uma escola de retórica. Isso é importante, porque não era uma escola que nem hoje em dia, a escola generalista. Mas ele tinha um escritório de retórica também, certo? Mas era de retórica, porque ele ensinava a pessoa a ser retórico. Sim, a ideia dele era essa. Só que ele não era um retórico, ele não era um orador. Exatamente. Tá? Então, aí eu acho que ele, vendo aquilo, ele disse, mas eu posso ensinar alguma coisa mais básica, mais genérica. Não preciso ensinar. Que é falar, se expressar, e o estilo e esse tipo de coisa. E ali ele captou um negócio, mas se eu ensinar isso aqui, para todo mundo, é muito bom. Ou para quantas... Ele não pensou em ensinar para todo mundo, mas... Não, é que ele tinha que ensinar para os cidadãos, ele via que todo mundo tinha que fazer, senão não ia dar certo. Se as pessoas não soubessem falar e ouvir e entender o que estava dentro. Tanto que ele diz, não, tem que estudar filosofia também, enquanto os sofistas diziam, não, não precisa, né, de popular essa parte. Os Isócrates, não, tem que estudar matemática, tem que estudar toda a literatura, história... E tudo isso, né? Senão tu serás enganado ou te tornarás um enganador, né?
Isso ele percebe. Agora, o Platão, ele não difere nisso do Isócrates, certo? O Platão não estudou filosofia para ser um professor de filosofia, nem para educar todo mundo. E o que ele fazia era filosofar na frente dos outros, certo? E essa era a escola de filosofia. Então, a aula do Platão era a sua própria filosofia na frente de todos. Mas por que não deu certo, né? Porque ele tinha uma escola de filosofia. E filosofia é para menos gente. É muito restrito, né? É muito restrito, certo? Só que o que eu digo assim, é que o Platão expôs a educação isocrática é muito mais prática, né? No sentido de a gente não tem a teoria do Isócrates toda. Agora, como na República e em outros excertos do Mênon, do Protágoras e tal, das leis, ele fala de educação, então ali está muito bem exposto filosoficamente, né? E não como uma proposta, porque a proposta mesmo é impensável. Se a filosofia já é para pouca gente, para uma pessoa a cada geração, talvez, do planeta Terra seja capaz de cumprir um programa platônico de educação, né? Agora, como é que se ensina filosofia, né? Tu acha que os alunos do Platão fizeram aquilo que está ali tu acha que o Aristóteles fez aquilo? O Aristóteles estava há 20 anos estudando com ele saiu da academia, ele ainda não tinha 50 anos, tá? Como era o que o Platão disse que teve. E o Aristóteles também não foi comerciante, soldado, fez todas aquelas coisas ali que tinha que fazer. Não passou. O Platão tinha que... Pulou fase. Pulou horrores de coisa. Certo? Tá. O Xenofonte, então, eu acho que talvez foi ser soldado, aí também nunca mais voltou para ser filósofo. Não voltou soldado para ser. Não soldado, né? Mercenário foi. Então, agora, o que eu estou dizendo? É que ambos, né? da Platão e Isócrates, o que os une é que eles são duas pessoas exercendo um ofício e ensinando os outros a partir desse exercício do ofício, seja de retórico ou de filósofo, presencialmente ali e os outros estão vendo, né? Sim. Então, assim, por que eu digo isso? Bom, porque no fundo é o que acontece, assim. Eu estou ensinando história, sim, mas eu não estou formando um historiador. Agora eu estou formando um professor de história. Ser historiador, eu precisaria pegar os alunos, deixar ele do meu lado enquanto eu pesquiso coisas ali, enquanto eu junto fontes e tal, e não sei o quê, e faço as minhas anotações, né, cheio de método e essas coisas assim. Aí a gente pega e forma um historiador. Mas isso não se faz na aula. Tu não forma um historiador na aula. E às vezes na faculdade de história também não, porque tu fala como acontece o processo da historiografia, mas tu não faz isso. Se tu não fores um historiador na frente dos alunos, e isso é muito difícil, como é que tu vai fazer numa turma de 30 alunos, eles não vão estar enxergando o teu trabalho. Agora, quem é que... Isso é interessante. É uma continuação das aulas de história. É uma continuação das aulas de história, que está ótimo. Eu acho que é bom. Ser professor de história é bom, ser professor de filosofia é bom, e dá para ensinar a ser professor de filosofia. Agora, isso é uma coisa... Isso é muito interessante, né? A educação, quando se fala assim, educação, aulas expositivas, meu sistema de um liceu, assim, como a gente tem de modelo, ali se desenvolvem potências, assim, só isso que tu desenvolve. Desenvolve potencial de entender as coisas que tu enxerga e lê. Eu leio o mundo e eu compreendo algo daquilo ali, eu consigo alcançar algo daquilo ali imaginativamente, e também aprendo o ofício de comunicar aquilo ali. Comunicar, principalmente. Sim. Sei comunicar, assim como o meu professor. Sei como é feio, como se comunica mal aquilo, e sei como se comunica bem. Imagino, porque eu vejo meus colegas também tentando fazer aquilo ali no início e vejo meu professor. Isso é a primeira comparação que se tem. Por isso que tu busca um professor. Exato. Porque eu quero fazer uma coisa, ele já sabe fazer, logo eu preciso me aproximar dele para aprender a fazer aquilo que ele sabe. Aí vem a outra cara da moeda, né, velho? Ou melhor, tem a cara e a coroa. Aí vem a coroa, né? O que é a coroa nesse caso? Olha, agora eu vou me debruçar sobre um problema histórico. Vou cuidar aqui da história da minha cidade, Porto Alegre. Quando que Porto Alegre ganha essa arquitetura? Por quê?
Pronto, aqui eu tenho um problema de história, e aí eu vou precisar aprender isso com quem? Eu vou ter que me reportar a um orientador. Eu tenho meu orientador lá que também faz a mesma coisa, estudou a história de Porto Alegre e já vai dizer, não, esses artigos aqui são ruins. Não, mas esse aqui não sei o que, isso aqui tu tem que olhar mas assim, é que às vezes assim. tu não tem orientador, tu tem que fazer igual. Não, eu eu só tô dizendo como faz isso... por analogia. Eu não tô dizendo o que tem que fazer, eu tô dizendo assim, como É o ideal. se faz na universidade. Olha, na universidade sim. o cara vai fazer assim, agora eu vou estudar aqui esse ponto, história de Porto Alegre. O cara, ele vai te dar um caminho que ele passou ali, sei lá, 20 anos dentro da universidade. Ele vai dizer, vai por aqui, esses arquivos aqui tem muita coisa sobre isso, tá muito bom e tal, e olha pra esse aqui, olha pra esse outro, acho que tem um outro autor que é bom, não sei o que, e vai te dar N recomendações que são até coisas fora desse campo, porque ele tá fazendo isso também, ou seja, tu já entrou num ofício agora, que não é exatamente... não tem nada a ver com essa educação em termos do fazer, assim, o que tu faz não tem nada a ver com essa atividade passiva da educação, né? Então aí tu vai construir alguma coisa mesmo, tu vai criar alguma coisa nova. Sim. Nesse sentido. Sim. Esse é o problema é que tu passa muito tempo problema não, mas isso é uma situação que acontece, tu passa muito tempo da tua vida ali só nessa atividade passiva e parece assim que tu atrofia, de um certo modo, essa capacidade de agora criar alguma coisa ou investigar alguma coisa nova. Mas essa né? transição entre tu receber uma educação e eu não sei como, eu não te diria assim pra tua vida, Mário, por exemplo, ou pra qualquer pessoa, eu não diria assim, agora tu tem que criar mais do que receber as informações passivamente aqui, estudar. Não, e aí que tá. Eu não sei dizer isso pra uma pessoa, porque é isso aí que tu falou, tem que achar o teu problema. Até porque isso é um negócio de sístole e diástole, assim. Vai fazer um tempo de pesquisa e trabalho e vai criar, daqui a pouco tu vai viver uma vida passiva. Mas como é que tu vive, como é que tu aprende a fazer? É porque tu percebeu como o outro fazia, certo? Vou dar um exemplo próprio e ficar no exemplo da história, tá? Que é uma das coisas que eu estudo e tal, eu me dedico e busco ir atrás disso. Sim, eu leio teoria também, de historiografia, certo? Eu gosto muito do holandês, aquele de aula aqui, o Breselaar e tal. Braswell, não sei pronunciar, meu holandês não é muito bom, né? Mas beleza, qual foi um ponto de virada assim que eu vi? Não, agora eu entendi mais ou menos como se faz história, né? Foi quando eu comecei a ler o trabalho do Teixeira, né? De história do Rio Grande do Sul, e aí eu disse, cara, isso aqui eu tenho que fazer com a história de Roma, certo? Eu tenho os livros de história de Roma que a gente usa na aula, certo? Tem o Curtis Giordani, tem o Indro Montanelli, né? Tem a Mary Bird, tem não sei o quê. Mary Beard. E aí, bom, tudo bem, isso aí tem coisas, vão me dar dicas, vão me dar caminhos e tal, mas eu tenho que ir atrás dos documentos, né? Todos os documentos que eu encontrasse. Então, se eu quero entender ali Cícero, eu tenho que ir atrás de documentos, primeiro dos textos do Cícero, a primeira coisa. Gente que escreveu a vida de Cícero mais perto possível ali. Qual é o acesso que nós temos a fontes primárias, né? A gente tem coisa manuscrita, Cícero? Bom, não tem. Então a gente já tem que ter esse pé atrás. Olha, pode ter coisa do copista aqui. Então o processo todo, né? Não só da teoria, olha, como fazer uma pesquisa histórica. Existe método, beleza. Mas existe também aquilo que eu vejo, alguma pesquisa que foi feita, e eu me esforço para saber qual foi o processo, né? Isso com Roma é mais difícil. Agora, quando o sujeito escreveu no século XX História do Rio Grande do Sul, que é o lugar onde eu moro, que é o lugar onde as fontes todas que ele usou, eu tenho acesso também, e eu digo, visitar o local. Eu posso visitar os locais e os arquivos e essas coisas todas, né? Posso ir atrás de tudo isso e, bom, agora o que eu tenho que fazer para estudar outras fontes, né? E eu acredito que na minha aula, quando eu dou aula de história, o pessoal está me vendo fazer história também, não está só me vendo explicar um texto que nós estamos lendo. Ele estava me vendo porque ele disse assim, olha, isso aqui eu sempre achei que era assim, até que eu fui atrás de tal documento, eu vi que era assim, e
fui e voltei, né? E aí, bom, mas tem essa questão aqui que ninguém sabe ainda, né? Não tem nenhum artigo, nenhuma pesquisa sobre esse assunto, não temos como ter certeza, afinal é só essa hipótese surge a partir de um escrito tal e coisa assim. Como é que a gente entende literatura, certo? Quando tu lê literatura, tu tá entendendo sobre a Guerra de Troia também. Mas tem uma outra coisa que tu tá entendendo, que é como escrever uma história sobre uma guerra. Certo? Exatamente. Tu tá então tu tá aprendendo a fazer literatura também. Se tu não te flagras disso, bom, tem alguma coisa errada. Tu tá lendo um livro de filosofia, tu tá vendo o que o Aristóteles dizia sobre as 4 causas. Mas tu também tá aprendendo a pensar a partir das causas, certo? E tu tá pensando, mas será que são só 3 causas? Ou poderia ser 5? Se tu não faz esse tipo de raciocínio, é porque tu não está aprendendo a filosofar, tu só está decorando o que Aristóteles disse. Isso aí não é importante, certo? Não é o fim último, é um meio só. Isso até é difícil, tu nem consegue decorar, na verdade. Então, assim, mas é que tu está vendo Aristóteles fazer filosofia quando tu leu Aristóteles, certo? Tu está vendo o Heródoto fazer história quando leu Heródoto. Tu está vendo o Euclides fazer geometria quando leu Euclides. Tu não tá vendo assim, não, eu tô lendo aqui para eu aprender geometria. Não, eu tô aprendendo a fazer geometria, ser geômetra. E esse salto dessas duas coisas, né, porque pode ser que o Euclides ele tenha se expressado mal num ponto. E muitos deles se expressaram, tanto que tem notas, tem correções, tem né, apontamentos ali, qualquer edição né, ou outra versão, o sujeito vai lá e ensina toda a geometria euclidiana com outras palavras, com outro método, o conteúdo é o mesmo, né? Só que ele faz de um outro jeito, mas ele teve que ler, ele teve que aprender com Euclides a ser geômetra também. Mas, assim, só para retomar a questão da educação, que talvez ficou um pouco perdido na discussão. Não, mas o que era essa educação antiga? E eu acho que existe uma articulação muito boa entre o projeto isocrático e o socrático platônico. Porque, no fim das contas, o que o pessoal viu na história da educação ocidental foi que, então, nós podemos começar com esse projeto isocrático que passa para Cícero e Quintiliano, principalmente, numa linha sucessória, assim, e depois para os padres da Igreja Latina, principalmente, Santo Agostinho. Exato, mas nós podemos fazer uma transição para quem quiser, e aí é opcional, e aí é para poucos, disso aí, dessa educação mais básica para a filosófica platônica. Existe uma possível transição, embora... Mais uma vez, 2 lados da mesma moeda, assim, eu vejo como... Olha, tu tem ali o produto, assim, tu tem mais algo criado mesmo, sim, como criar coisas e as coisas criadas para serem analisadas, aí, dissolvidas. Sim. E aí no outro tem... Mas aí a gente vê tem a dissolução profunda daquilo, né? Quando tu lê o Santo Tomás de Aquino, tu tem isso, ou vai um pouco antes, né? Então o professor de Santo Tomás foi Santo Alberto e tal, e aí tu tá vendo, bom, esses caras leram Aristóteles e eles aprenderam com Aristóteles a fazer o que Aristóteles fazia. E eles realmente... Pega ali no Santo Tomás, ele diz, o Averroes diz isso, o Rabino Maimônides diz isso, o Aristóteles tinha dito isso, o Santo Agostinho diz isso, São João Crisóstomo aquilo, não sei o quê. Tanto que, né, por que existe a catena áurea, né? Porque o Santo Tomás, não, primeira coisa, eu preciso organizar aqui tudo que foi dito sobre os evangelhos, e ele realmente faz isso, né? Sobre esse versículo, bom, tem isso e todo o pessoal... E depois eu posso comentar e colocar alguma coisa minha. Exatamente, mas de onde ele fez isso? Porque ele leu Aristóteles e ficou repetindo Aristóteles? Não, porque ele leu Aristóteles e aprendeu a fazer o que Aristóteles fazia. Ele aprendeu um ofício com o mestre Aristóteles, que, né, isso, né, 1.600 anos depois. Estava ali o Aristóteles, e aí ele pôde ver, olha como esse cara fazia, né? Olha como ele pensa. Ele pega as ideias aqui, isso foi dito sobre tal assunto, bem, o fulano disse isso. Então, agora, vamos ver, não dá para os dois estarem certos, porque esses aqui se contradizem um ao outro, então qual seria... Bom, mas daí pegando uma terceira opinião, a gente vê que... E tal, e não é um cálculo simples, assim, vamos ver que não é democrático, né?
as opiniões da maioria, não. Não, eu acredito numa benevolência de Santo Tomás dizer assim, olha, se o Santo Agostinho disse uma coisa, São João Damasceno disse outra, aparentemente contraditória, eu vou tentar achar Exatamente, o meio termo disso exatamente. aqui. Mas ele não vai pensar do tipo, não, mas ele tem que conciliar esses dois caras de qualquer jeito, por qualquer lei, né? Mas... Não, isso aqui está aprovado. Não, peraí, não é que está aprovado, né? Não. Isso aqui é uma questão que, se eu não entender o porquê que ele está aprovado, é porque eu não estou estudando. Está aprovado, mas não. Olha, exatamente. Nada está aprovado para quem ainda não refez um processo todo. Mas isso aí o Aristóteles já... Tá, mas como? Conseguiu refazer todo o processo? Então não está estudando. Não, mas isso é o que eu vejo hoje do pessoal que é do magistério, assim, né? Magistério infalível, que cara, não, porque o magistério já falou e não sei o que, e é assim. Eu sei, mas e o mundo moderno tá fazendo assim. Não, mas se tu não fores capaz de... Cara, mas não é tão chapado, assim. Não é tão chapado. Fica muito feio isso aí que vocês estão falando. Não, o modernismo é considerado, isso é uma tese modernista. Ih, cara... Eu espero que tu esteja certo, mas eu estou esperando aqui que tu realmente consigas me refazer o percurso todo e argumentar que realmente o negócio que eu estou fazendo aqui agora é modernista, certo? E só ser modernista também não quer dizer muita coisa, assim, de dizer, tá errado porque é modernista. Calma, pessoal, é só uma palavra. Exatamente, exatamente. Mas bem, olha... Agora, desculpa, depois eu quero só dar um fechamento. Mas só para deixar mais ou menos claro, pessoal, o que é a educação de base que nós aqui falamos no Instituto é essa educação isocrática, que é aprender a falar, se comunicar, como o Eduardo falou, e isso engloba aritmética, geometria, tudo, porque pode ser enganado, como o Magister também falou. Se eu só sei falar assim com palavras... Vai vir um cara que é bom de matemática e vai me ludibriar e tal. Pronto, eu já não domino a realidade da qual ele está falando. Não domino. Então, a matemática também está... Mas quanto ofício, a única coisa que a gente pode dizer é que o sujeito pode aprender a ensinar essas coisas, enquanto que é um ofício que existe, o ofício do ensino. Sim. Certo? A gente não pode dizer assim, não, olha, isso aqui... a gente vai preparar a pessoa para ser engenheiro, para ser astronauta, para ser... Não, a escola não pode fazer isso. Certo? Mas o que a escola ensina é justamente isso, é que existe um domínio muito profundo do ensinar no homem. Então, todo homem, de alguma forma, ele tem que saber ensinar. Sim. É isso que a educação, toda essa história da educação acaba... Porque por analogia... Por que nós queremos dar educação para todo mundo hoje em dia? Porque, olha, existe algo de profundamente humano em ensinar e passar para as próximas gerações um cabedal básico de ensinos. Sim. Tá? E daí uma pessoa, todo mundo tem que saber isso e vai ajudando um ao outro e vai ensinando. É isso que é a história da educação, no fim das contas. Basicamente o que a gente vê assim... Não é para nenhuma profissão. A escola, se a gente vai ver a escola assim, hoje a palavra, eu não sei, a palavra escola parece referente à aula, né, no latim, já não é uma palavra, ela lembra essa forma escolar, assim, de massa que a gente conhece. Sim. Mas se a gente pensar assim, ludo, né, lugar que se vai para brincar das coisas, lugar que se vai para jogar. Sim. Vamos dizer assim, eu posso colocar nesse logo, ele tá vazio aqui, pensa num espaço vazio, ludo, eu posso jogar, eu posso brincar do que eu quiser, até onde a minha imaginação puder alcançar. É claro que há muitas coisas que se podem aprender no ludo, e é muito bom que se aprendam muitas coisas no ludo diferentes, assim, olha, eu posso aprender a esculpir, eu posso aprender a desenhar, eu posso aprender a falar, né? Mas tem aquelas coisas básicas, tem aquelas coisas que são dimensões mais profundas. Muito mais profundas do que todas as outras, como aprender a falar, né? Como saber se comunicar bem e pensar para qualquer situação. Ou, por exemplo, aprender as artes liberais. As artes liberais, elas são coisas muito básicas, são disciplinas, são coisas que vão fazer com que os alunos conheçam o mundo que está ao redor deles. Pronto. Porque existe um estranhamento com as artes liberais, porque parece uma coisa muito engessada lá atrás, muito complicada. O que até hoje deveria ser a base de tudo. Não, e ainda é o nosso currículo moderno, pior que seja. Muito. Ele ainda tudo não vai. Bom, eu vi aqui que tem, pelo menos, né, pretende ter português, matemática, do português, matemática, ciências aqui para tu aprender uma astronomia, um troço, né, coordenadas geográficas. Agora assim, quando passa disso para um ensino mais próximo de ofícios,
sejam ofícios, artes e ofícios, ou qualquer coisa assim, a coisa já pode variar muito mais. E vamos dizer assim, não interessa o ponto de início da criança num certo sentido. Tá? Porque às vezes assim, o pai dele e a mãe podem ensinar uma arte ou ofício, podem colocar certas artes e ofícios às quais ele tem uma certa tendência natural. Perfeito? Ele já tem uma tendência a conseguir fazer esculturas, né? Tem uma habilidade ali. Ou ele sabe realmente escrever textos para expor, ou, sei lá, escrever texto publicitário, como a gente já viu, né? Deixa ele fazer isso também. Então vai colocar isso. Pode ser que no futuro, sei lá, escolha outra coisa e queira fazer outra coisa, aprender outras potências. Beleza. Só que assim, não dá para faltar a base. Não dá para faltar o que é a parte das artes liberais. Agora, de resto, tudo pode entrar no ludo, vamos dizer assim. O que acontece é que, assim, quem estuda a história da educação sabe, olha, na Idade Média, sei lá, 90% das pessoas eram analfabetas, ok? Hoje em dia, nós temos capacidade, de alguma forma, temos tempo, dispomos de tempo, podemos deixar as crianças sem trabalhar no arado, tem dinheiro, tem provisões de alimento e tal, etc. Tá tudo funcionando. A gente pode deixar as crianças tirar elas do campo de trabalho e botar elas numa escola, todo mundo. Cara, isso é muito fora fora da curva na história. Sim. Isso é bom. Não, só que parece assim que a eficiência, depois, como ele vai ficar tantos anos assim, né? Eu tô dizendo até os 18 anos porção da barca, né? Vai dar uns 17, talvez 16. Não, o que eu digo é porque ele vai, depois ainda tem faculdade, tem coisa assim. Parece assim, depois tu vai ter que produzir para poder pagar esse tempo todo que tu não produziste. Certo? Então tu tem que te puxar muito agora, porque o teu nível de produção no futuro vai ter que ser muito alto. Bom, mas não era bom eu já estar produzindo agora para não ter que me matar depois. Aí que tá, isso fica muito porque na Idade Média o cara trabalhava mas no inverno ele trabalhava umas 4, 5 horas no máximo. No verão, umas 12, mas hoje em dia o cara trabalha mais. Hoje em dia ele trabalha mais. Depois dos 25 anos, daí tu tem que trabalhar muito mais do que o normal, sofrendo, porque tu não sabe trabalhar, porque afinal de contas, ficou até os 25 sem trabalhar, então tu não sabe. Tu nunca viu ninguém trabalhando, certo? Porque tu ficou enfiado numa escola. Então o único trabalho que tu vê alguém fazer é o do professor. E enfim, né? E é difícil fazer uma analogia. Tu é extremamente passivo aí, né, nesse caso, porque tu só recebeu informações na escola e, sei lá, jogou bola e esse tipo de coisa, mas tu é jogado no mercado de trabalho e tu fica mas isso aqui não é a vida que eu conheço. Exato. Eu tô sofrendo pra caramba aqui e tal, né? Não, no fim das contas, tu tem uma... E esse é um outro problema, né? O fim último do homem. Qual é a finalidade de toda essa maracutaia, assim? De novo, aí que entra a educação para todo mundo. É pra isso, é pra tu cumprir aquilo que os filósofos diziam que era o fim último do homem. Assim, e aí tu vai ver o fim último do homem. Medida. E aí que tá engraçado, vai ver o fim último do homem, ele é difícil de compreender. Ele não é uma coisa muito simples de compreender, porque... Exato. Não, porque é uma questão antropológico-metafísica, religiosa e tal. Calma aí, quer dizer que então ser um herói e salvar o mundo não é bem o fim último do homem, assim, né? Só se for com a retidão de intenção. Exato. De ser feito aquilo pela honra e glória do teu próprio Criador. Quer dizer que quer dizer que eu não vou atingir o fim último do homem se eu, sei lá, entrar pra equipe lá de paz da ONU e não sei o quê, e começar a criar coisas biodegradáveis, né, para salvar o mundo de ser engolido pelo plástico e todo esse negócio. E o cara ele realmente acha que ele vai sendo educado às vezes atualmente para pensar nessas coisas assim, não, olha, vou salvar o mundo assim. Sim. Então isso é salvar o mundo e tal, é a melhor coisa que se pode fazer, o melhor tipo de heroísmo. Só que aí tu vai ver que isso não funciona. Tu vai ver que salvar o mundo não existe. Tu vai ver que não existe esse negócio, que vamos dizer assim, teu raio de ação é muito curto. E daí o Ortega y Gasset tá certo mesmo, assim, né? Eu tenho que salvar a minha circunstância, assim.
Pronto. Então, e realmente, se o cara tá lá na ONU, a circunstância dele Agora sim. é bem global, assim. Agora é certo? global. Mas se ele não tá lá, se não é essa a tua circunstância, pode xingar muito no Twitter. Pode. Pode xingar pra caramba no... Mas aí a coisa vai. Agora, sim, essa é a pergunta, é a questão final mesmo. Né? Teleológica, né? É a finalidade. Teleológica. Qual que é a grande, então, respondendo talvez a questão inicial, qual que é a grande ideia da educação? É isso, que tu tem que aprender a falar, te comunicar, porque é isso que um homem faz, todos os homens fazem. Se tu conseguir te aperfeiçoar nisso, tu vai te aperfeiçoar como pessoa. E talvez ser um filósofo, mas aí é para poucos. Né? O importante é que você tem que saber se comunicar e pensar com retidão e agir na tua vida. Uma pessoa assim, feliz mesmo, alguém que se torna feliz em algum, né, para a morte, vamos dizer, ela de um certo modo faz essa atividade filosófica. Agora não quer dizer que ela vai se tornar o filósofo que expõe a sua filosofia, que vamos dizer que, não sei se dá para chamar de profissional, porque ele às vezes não faz isso para se sustentar. Porque não é uma profissão, né, no sentido moderno da palavra, não é um ofício. Deixa um produto para as pessoas ali, deixa olha, aqui ó, eu deixei uma exposição daquilo que eu pensei, deixei uma filosofia. Não quer dizer que todos vão deixar essa filosofia, mas essa atividade, vamos dizer, uma certa atividade filosófica em algum grau, é bom que as pessoas tenham, ou desenvolvam. O Aristóteles resolveu isso aí todo mundo desenvolve. Porque ele disse que, exatamente. pela famosa disjuntiva dele, é preciso filosofar. Bom, se o cara diz que não, ele tem que explicar pelas causas por que não ele está filosofando. Logo é necessário filosofar. Então, nesse sentido básico, todo homem tem que procurar as causas da sua circunstância, o que está fazendo. Mas é porque é da natureza humana e tal, não tem como fugir. Exato. Tá vendo? Isso não quer dizer que tu vai ser um filósofo. Todos os textos de Santo Tomás que são filosóficos, assim, praticamente todos ele comentam. Bom, já que o homem naturalmente deseja saber, e aí ele começa o texto, mas todos ele toma como ponto de partida é isso, assim, a natureza humana é saber. Então, assim, se a grande ideia da educação é essa, bom, e tem que aprender a falar, bom, é porque nós, seres humanos, ainda não descobrimos um jeito melhor, né? E provavelmente não descobriremos, né? Eu acredito que não descobriremos, de saber as coisas sem linguagem, né? Sem linguagem verbal. Como passar de humano para anjo? Anjo, exatamente. O anjo não precisa falar nada. É com o pendrive do Matrix, né? Põe na nuca o pendrive do Matrix. Então, aí talvez. Então é isso aí que começa, né? Quer saber, bom, como? Qual é o meio? O meio é a linguagem, certo? São símbolos, principalmente os verbais, e é por isso que está tão ligado com a própria, a linguagem está tão ligada com a própria natureza humana, né? E quanto melhor quanto maior for o meu domínio da linguagem, mais eu estou me aproximando daquilo que é o meu fim, assim, né? E são meios diversos também de exercer isso. Não, e aqui, porque tu não usa a linguagem apenas falando. De um certo aí que tá, isso quer dizer, vamos deixar bem claro, uma lição de linguagem aqui, está sintetizando em falar, ler, escrever, ler principalmente, mas escrever e se comunicar em todos os âmbitos possíveis, assim. E escutar também. Sim. Escutar também, aprender a escutar, é uma arte. Eu acho que até assim, é uma coisa que São José Maria deixa muito claro, assim, olha, quando tu trabalha, tu tá falando, nesse sentido. Quem trabalha, está falando. É aquilo que tu comunica por meio das tuas obras. Tu tá transformando uma realidade, seja material, espiritual, qualquer coisa assim, e bom, se até Deus criou o mundo falando, certo? Exatamente. Botar a mão na massa, no fundo, Deus podia só criar o homem do barro, assim, sem dizer amamos o homem segundo a nossa imagem. Não, ele falou antes de botar a mão. Falou, né? Para ele mesmo. Né? Sim, façamos porque são as 3 pessoas, né? Tem que ser no plural. Sim. Não, mas de novo, aí tu colocaste ainda mais uma dimensão no falar, que é isso, se expressar por meio de atos.
Sim, Os sim. teus atos também falam por ti. Então, mais um sentido de falar aqui. Por quê? Porque a linguagem é assim, ela é plástica e ela pode sintetizar numa palavra várias coisas e depois pode ir analisando a palavra e dizendo, tem esse significado, aquele outro, esse aqui não. E assim vai. Então, isso é aprender a falar também. E se comunicar e pensar. Isso. É isso? É isso aí. Essa é a grande ideia. Educação para todos. Para todos, somos a favor. Tem que ser boa. Tá, mas no fim, então, bom, acho que foi o suficiente de diferenciação entre isocratismo e platonismo. Perfeito. Tá bom. Tudo bem. A gente continua, a gente tem que continuar porque só vai sair porque tá na hora de comer. Exato.